Que hoje a gente tem a honra de receber a professora Virgínia Bentes. Virgínia foi minha professora de indexação, então tudo que eu aprendi com ela, a partir dos ensinamentos dela, resumo, eu me lembro que eu fiz não sei quantos para poder sair um que prestasse, e as fichinhas lá dos meus resumos. Então, eu quero agradecer muitíssimo a disponibilidade da professora Virgínia de estar aqui, e dizer para vocês que aproveitem, né, porque a professora sabe muito, tem pesquisado muito na área, então aproveitem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. E é isso, né? Essa é a disciplina de indexação, de representação temática da informação, indexação, os alunos são do 4º semestre, todos de biblioteconomia. Então, Virgínia, seja muito bem-vinda, e muito obrigada mais uma vez, pode ficar à vontade. Bom, professora Cleide, eu que agradeço muitíssimo, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que nós somos muito ocupadas, né? Mas a gente, quando gosta de fazer as coisas, a gente se vira. Eu fui dormir hoje às 3 horas da manhã, viu, gente? Tentando fazer alguma coisa para trazer para vocês. Quando foi 5h30, me acordei, a minha internet não estava funcionando na minha casa, eu corri aqui para a universidade, por isso que eu estou aqui. Esse aqui é o birô que eu ocupo aqui na universidade, a sala que eu ocupo. Do jeito que a professora Cleide falou, nós trocamos muitos aprendizados, né? Eu com ela e ela comigo, né? Então, assim, porque esse é um momento que a gente pode falar da educação, né? São trocas, né? E a professora Cleide, ela tinha muitas experiências em várias áreas, né? E eu aprendi muito com ela, né? Então, aliás, todo dia eu aprendo, né? Uma vez um aluno disse para mim, eu perguntei para ele, é bem rapidinho aqui, eu perguntei, meu filho, ele era meu bolsista PIBIC, eu disse, eu expliquei tanto já para você, e você ainda não entendeu isso que eu estou dizendo, falha aí alguma coisa. Ele disse, professora, não sei o que tenho que entender, não, é a senhora que tem que explicar mesmo para eu entender. Foi a maior lição que eu aprendi na minha vida, eu até escrevi isso no meu memorial, viu, gente? Porque eu acho que é exatamente isso, né? Então, cada um de vocês tem experiências nas vivências de vocês, no cotidiano, no quintal de casa, né? Na beira da estrada, no rio, e são essas experiências que são representacionais na nossa vida, tá? Então, professora, se quiser compartilhar, já pode compartilhar, para a gente começar, então, a discutir um pouco, né? Então, gente, para a gente falar em prontuário de paciente, é importante que a gente, ou em codificação e indexação de prontuário de paciente, é importante que a gente tenha um entendimento, né, de como a gente vai estruturar isso. Então, eu fiz um sumáriozinho, me Deus, não está aí não, meu sumário, mas não tem problema não. Meu sumário que eu fiz, viu, gente, eu vou apresentar para vocês uma introdução. Tá aí, é porque está lá embaixo, exatamente, ó, tá vendo? Lerdeza, viu, gente, tá? Então, assim, a gente vai tratar um pouquinho do prontuário, o que é que a gente entende por prontuário, e vai trazer a questão da indexação, né, e da codificação, e vai trazer algumas reflexões, tá? Então, a gente vai, inicialmente, voltar para aquela tela anterior, viu, professora Cleide? Pronto. E aí é importante que a gente tenha na consciência de que, quando você está trabalhando com o prontuário do ou de paciente, né, ele está envolvido em quê? Nas atividades que são efetuadas, né, nas organizações de saúde. Sejam elas a atenção primária, postinho de saúde, né, a atenção secundária, aqueles hospitais maiorzinhos, e a atenção terciária, que são os grandes hospitais de pesquisa, por exemplo, né, então aí deve ter alguns hospitais terciários, né. Então, nessas organizações de saúde, elas são geradas um conjunto, né, de documentos, um conjunto de, vamos dizer assim, de folhinhas, né, ou de folhonas, né, que vão se constituir em várias categorias de documentos. Por exemplo, a gente tem documento digitalizado em papel, né, DVD, CD, filmes, radiografias, tudo. Professor ainda tem isso, tudo ainda tem, viu, gente? Tudo isso aqui ainda tem, tá certo? Ok? Por quê? Porque tem coisas que são muito particulares, e só determinadas tecnologias de captura de imagem é que vão
trazer, né, um resultado melhor na análise de uma possível enfermidade, tá? Então, por favor, pode passar, professora Cleide. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que aí é um exemplo, né, de como a gente se encontra em termos de prontuário, né? Essa imagem do meio que vocês estão vendo, essa primeira imagem aqui, ó, são os primeiros prontuários da época de Hipócrates, né, em Otep, que são os grandes médicos, né? E aí, essa do meio, esse homenzinho aí em cima, gente, realmente era o nosso serviço de arquivos médicos estatísticos aqui na universidade, onde as pessoas andavam por cima dos prontuários, quando a gente começou a trabalhar lá. Então, por aí vocês imaginam, né? Eu tinha um bolsista da publicidade, ele fazia todas essas fotos, né? Aí a gente tem esses outros aí que vocês estão vendo, todo tipo aí, e eu peguei esse chip que eu achei muito bacana, né? De você agora ter o prontuário na pontinha do dedo, né? E esse prontuário na pontinha de dedo, ele é muito perigoso. Muito perigoso, vocês vão ver lá na frente por que ele é perigoso. Porque todo prontuário é regido por né, uma legislação muito particular. Pode passar, professora. E aí, né, diante disso aí, o que é que vocês podem observar? Que o prontuário do paciente é um documento de alta complexidade. Por isso que eu digo que ele é per si, por si mesmo. Independentemente, gente, se ele for pensado no ponto de vista só da medicina, porque ele não pode ser pensado. Então, você pode observar a quantidade de coisas, de áreas que estão envolvidas no prontuário do paciente, né? A nossa área, ciência da informação, biblioteconomia, filosofia, linguística, antropologia, economia, direito, história, sociologia, ética, tecnologias eletrônicas, etc, etc. Então, vocês observem, tudo isso pode ser estudado num único documento chamado prontuário do paciente, tá? Pode passar, professora Cleide. E aí, se a gente observar bem todos esses aspectos, a gente vai pensar que, para falar do prontuário do paciente, a gente tem que linkar necessariamente com o quê? Com os indivíduos. Essa é a grande diferença de um documento chamado prontuário do paciente para um monte de outros documentos. A nossa carteira, por exemplo, a nossa identidade, ela nos linka, né? Mas ela só nos linka a nossa mãe e nosso pai. Ou então só a nossa mãe, né? Porque mãe, a gente só tem uma, pai pode ter vários, né? Então, observem, por isso que é necessário no prontuário ter o nome da mãe. Então, observe, quando você fala, mas o que acontece com a sua identidade? Você pode ser roubado e alguém, né, falsifica a sua identidade. No prontuário, não é para existir isso, nunca. Primeiro, porque ele fica, né, na posse das organizações de saúde. Ele é seu, do paciente, mas ele fica de posse lá. Então, o prontuário ele não existe fora do sujeito. Por isso que eu digo que o prontuário é um documento icônico. Icônico significa o quê? Está colado naquilo que ele diz que ele é, certo? Então, é uma representação simbólica e real. Quando eu digo que ele é icônico, é exatamente isso. A gente fala que o icônico, gente, ele é colado, né? Você já deve ter estudado isso, tá? Então, vamos passar a próxima, professora Cleide. E aí, além disso tudinho, ainda tem uma coisa chamada complexidade terminológica, né? Em termos de prontuário. Não deu tempo, agora eu estou vendo, não deu tempo de eu apagar essa cor, mas depois vou apagar, viu, professora Cleide, para botar uma corzinha bacana. Por quê? Porque do jeito que você tem coronavírus, corona, coroca, não sei o quê, o prontuário é a mesma coisa. Você tem prontuário médico, prontuário do paciente, prontuário clínico, documentação clínica, ficha médica, ficha do paciente, toda essa desgraceira as pessoas chamam e você escuta, eu quero ver minha ficha, que diabo é ficha, né? Quem está no hospital, quem está, né, exatamente no SAM, que é o Serviço de Arquivos Médicos e Estatística dos Hospitais, muito bom, amiga, pode mexer aí, é o fundo que não presta. E aí, o que acontece? Às vezes, você chega lá com tanta raiva, porque aconteceu alguma coisa com o seu paciente, aí você diz, eu quero ver a ficha do paciente. E aí, às vezes, o pessoal está tão envolvido com outra coisa e não se lembra que ele está chamando de prontuário. Então, observe, só para vocês terem uma ideia, se acontecer qualquer coisa com a gente, em nível realmente de comunicação, de que não foi bem escrito, sei o que lá, é perigoso. Por quê? Porque todos os hospitais brasileiros e da Europa, eles seguem o que a gente chama de protocolo de Londres.
esse protocolo de Londres, ele vai direcionar você para a escritura do prontuário. Então, é muito rígido, tá? Então, se vocês já estão aqui, né, se vocês forem afetados, né, um hospital, aconteceu alguma coisa, você teve uma queimadura dentro do hospital, você diz, eu quero meu relatório pelo protocolo de Londres, né, porque ele vai ser obrigado a preencher todos os formulários, tá bom? Tudo beleza? Se vocês quiserem que eu fale mais devagar, eu posso falar, mas é porque eu fico querendo correr com medo que não dá tempo, né? E aí, a gente vai perguntar, né? O que é que nós entendemos por prontuário do paciente? O prontuário, gente, ele não é do médico, tá certo? Não é o prontuário do doutor, não é, ele é o prontuário do paciente. Porque eu sempre digo que ele é a nossa cópia, né, dentro do hospital, tá? Então, a professora Eimar, aliás, ela diz umas coisas muito importantes que tanto ela como os outros historiadores, né, de prontuários, né, o prontuário do paciente, ele veio ser individualizado somente a partir do século XX, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, né. Antes, ele era feito, gente, vocês imaginam um livro de registro da biblioteca, um na frente do outro, aí quando voltava o paciente, que o paciente volta inúmeras vezes, tinha a maior dificuldade de encontrar o que aconteceu com esse paciente, né? Então, a partir daí, a Clínica Mayo nos Estados Unidos, ela começou a individualizar o prontuário do paciente, né? Então, ele é escrito por uma equipe multiprofissional de saúde, e também ele tem informações muito sigilosas, né? Ele expressa, porque eu digo que o prontuário ele é escrito e transcrito. Transcrito na anamnese, você fala e o médico escreve. Vocês, na história do livro das bibliotecas, história do registro, vocês estudam os copistas, né? Então, eu digo que os profissionais da saúde tem momentos que eles são copistas, né? Eles estão escrevendo, a pessoa está falando, eles estão escrevendo, tá? Então, a professora Eimar, ela trouxe isso com muita propriedade, e eu gosto muito do trabalho dela, depois vocês podem olhar, ela já esteve conosco aqui no Sinforjet. Pode passar. E aí, gente, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, essa resolução 1638 de 2002, né, ela diz que o prontuário é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens. Significa o quê? Significa que todos os episódios que acontecerem quando da assistência ou quando das ações de cuidado do paciente, tem que ser registrados lá no prontuário, tá? Então, gente, tem prontuários, é porque eu não posso mostrar para vocês aqui, mas tem prontuários que é cheio de desenhos, né? Então, por isso que eles dizem, né? Imagens não é só os seus exames clínicos, né, ou seus exames radiológicos, são os desenhos que os médicos fazem, né? É gerada a partir dos fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, não é isso? Possui caráter legal, sigiloso e científico. Olha aí, 3 palavras-chave fundamentais. Legal, sigiloso e científico, né? Possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência, né, ao paciente. Ora, vocês vão observar que o prontuário, ele é um documento realmente, a mídia de comunicação e informação nas organizações de saúde, não é isso? Porque o médico, ele pode não conhecer outro médico, mas quando você pega o seu prontuário, ele vai ter que entender, né, o que é que o outro está dizendo. Pode passar, professora. Tudo beleza aí? Vocês puderem dizer alguma coisa, viu aí, tá? Bom, e eu acho que o prontuário, ele é um documento que contém registrado todas as informações concernentes à condição de saúde de uma pessoa, desde seu nascimento até a sua morte, né? Quer dizer, mesmo que você morra em casa, é preciso dar um laudo, né? Então, observe, eu não sei quem foi a pessoa que disse que acabou de ter neném, que teve neném e se vacinou. Tá lá, o prontuário, né, do bebezinho dela que nasceu. Então, não é só da doença, tá? Não é só a doença em si, né? Trata-se, portanto, de um documento que contém dados e informações clínicas e não clínicas, né, de natureza, né,
sensível e, portanto, protegido, né, pelo ordenamento jurídico dos estados, né, dos países, inclusive das nações, né? Se você pegar a Declaração Universal do Direito do Homem, elas, as partes do prontuário estão ali, quando ele é sigiloso, tá? Representa, né, a memória o quê? Científica da história das condições de saúde de uma pessoa, sendo, portanto, indispensável para a comunicação intra e entre a equipe da saúde e entre ela e o paciente, né? Quando um paciente sai do hospital, gente, ele tem que levar o relatório de alta, o resumo de alta. Então, essa é a comunicação dele, do profissional da saúde com o paciente. Para quê? Para a continuidade, para a segurança, a eficácia e a qualidade do tratamento e acompanhamento, bem como da gestão das organizações de saúde. Quando eu falo da gestão das organizações de saúde aqui, eu estou me referindo do SAMI e das organizações de saúde de uma maneira geral. Por quê? Porque quando você... Tirar esse aqui que está me incomodando. Quando você não tem, quando alguém, o juiz, né, qualquer, vem no hospital, o hospital ele tem que estar atento à gestão geral. Deixa eu falar um exemplo simples para vocês aqui. Um dia desse, uma pessoa entrou num hospital aqui em Fortaleza e ela morreu, ela já veio morta. Só que as pessoas que receberam, ela veio justamente para dar um laudo. Então, eles perceberam que ela tinha um sanguezinho aqui, no final né, aqui na nuca, como a gente fala, né? Anotaram isso. Pasme, essa pessoa tinha sido assassinada pela família, né? E a outra pessoa descobriu por quê? Porque quando ele viu escrito no prontuário, tem sangue, ele foi exumar o cadáver e lá descobriu que tinha sido assassinado com aquela bala que vai sempre no seu nome, tá? Então, para vocês observarem a riqueza do prontuário. Pode passar, professora Cleide. Oi, pronto. Né? Quais são os componentes do prontuário? Dentro do Conselho Federal de Medicina, gente, tem esses componentes aí, né? A identificação do paciente é uma coisa. A anamnese é o diálogo, não é isso? Exames físicos, exames complementares, solicitados e seus respectivos resultados. Hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo, tratamento efetuado, a evolução diária do paciente, com data e hora e tudo que foi feito com ele, né? A identificação dos profissionais e, finalmente, o sumário de alta, o resumo de alta, né? Opa! Professora, então a gente pode dizer que um prontuário de paciente, né, é o quê? Uma coletânea de uma quantidade de outros documentos? Pode sim, né? Só que todos esses documentos, a gente vai dizer que eles são por default, significa que eles são definidos. Você tem que preencher tá, e é isso aí, tá certo? Pode passar, professora Cleide. Por aí vocês estão observando, gente, né, a dificuldade que a gente tem quando a gente vai falar de indexação e codificação de prontuários, não é isso? Pronto. Então, a estrutura do prontuário do paciente, de acordo, né, com Schweitzer, ela tem essa estrutura, é um segredo, né, porque é reservado, ele é escondido, né, ele não é revelado, salvo quando um paciente ou seus familiares querem saber tudo, ou nas pesquisas, não é isso? O sujeito, né, ele fica, vamos dizer assim, ele se cala, né? Por quê? Porque lá está dito, né, que esse prontuário, né, ele tem que ter todos esses cuidados, né, que estão sendo possibilitados, esses cuidados que precisam de ter. Por isso, gente, que a gente não pode pensar, quando a gente fala em segredo, ele é reservado, ele é escondido, não é isso? Ele é sigiloso. Sigiloso é como se fosse um lacre, né? Eu brinco, que é para dizer um super bonder do segredo, né? Confidencial, de caráter manter secreto, né? Ou seja, e a privacidade, a fidelidade, responsabilidade e autonomia. Significa vontade própria. Tudo isso, gente, nesse trabalho da Fernanda, né?
que ela então, abordou muito bem essas questões. Por isso, gente, que é difícil você ter acesso ao prontuário. Né? Para você ter acesso ao prontuário, na pesquisa, sim, você tem que fazer todo um protocolo para você ter acesso ao prontuário. Segundo, você é dono do prontuário, a família é dona do prontuário, beleza, ela tem acesso. Mas ela não pode chegar lá no hospital e dizer, eu quero meu prontuário. Não, ela faz um processo, né? Faz um requerimento para ter acesso ao prontuário. Pode passar, professora Cleide. E aí, dá para aumentar um pouquinho, amiga, aí, porque eu estou quase cega aqui. Né? O que eu acho interessante, bem aqui por cima tem um negocinho que aumenta. O escuruminho sabe mais do que nós, bem por aqui, eu acho que é 100%. Pronto. Em 2007, né, foi aprovada essa resolução, né, que é a questão, né, aprova a certificação para sistema de registro eletrônico em saúde. Por quê? No Brasil, gente, podem ficar tranquilos, são raríssimos os hospitais que têm prontuário eletrônico. Ele pode ter o registro eletrônico, mas os prontuários são raríssimos. Primeiro porque, para ter um prontuário eletrônico, a organização de saúde, ela precisa de ter computadores, tablets em todos os lugares do hospital, né, para começo de conversa. E isso vocês sabem muito bem, né, que não tem nem num único consultório, imagine em todo o hospital, né. Eu visitei um hospital, o Hospital Clínico de Buenos Aires. Eu sempre visito hospital, o pessoal morre de rir que quando eu viajo eu quero visitar hospital para visitar a SAMI e bibliotecas públicas, né, a minha cara já é essa, quem viaja comigo já sabe, tem até raiva, né, mas eu também não estou nem ligando. Então, observe que nesse manual de certificação, ele vem dizer, primeiro, que autoriza a digitalização de prontuários, né, significa o quê? Que os nossos prontuários analógicos, ou seja, em papel, eles podem ser digitalizados, tá? Só que tem um monte de regras a seguir. Por quê? Porque, às vezes, gente, no hospital, de tanto mexer no prontuário, pode colocar a página fora do lugar. E como não tem gente suficiente, na hora que a pessoa digitalizar o prontuário, vai ter um monte de erro, tá? Então, é preciso que haja o quê? A segurança, né? A segurança de nível 2, né? Que é uma segurança, gente, que estabelece o quê? O mínimo não, um único processo para digitalização de prontuário, tá? Ok? Pode passar. Pronto. E aí a gente vem entrar, né, no assunto que a professora Cleide me pediu para falar mais, né? Eu não podia deixar de falar, porque não adianta eu falar das outras coisas sem que a gente entenda, né? Que a gente não... O que é a gente tem por prontuário? Que não é o livrinho que eu deixo aqui por cima da mesa, não é isso aí, não, tá? Então, logicamente, que vocês já estudaram com a professora Cleide, deixa eu ver se aumenta aí um negocinho para aumentar essa bicha, não é aumentar a letra não, viu, Cleide? É aumentar aqui. Cadê? Onde é que tem um negocinho que aumenta, que é 100%? Meus alunos fazem isso direto, e eu não sei fazer, que eu sou lerda. Bom, mas se não tiver, não tem... Onde foi que eu vi um negócio aqui? Pronto. E aí, então, vocês já estudaram com a professora Cleide, né, que a indexação, né, ela é consubstanciada, colocada na nossa cognição, que é a ação de construir índices. Não importa, eu não estou falando, né, que só existe indexação na nossa área, você já sabe que não. A indexação existe em inúmeras áreas, e tem uma que nos persegue agora, essa semana, né, que é a indexação de quê? Do aumento da gasolina e da energia elétrica, né? Então, observe, são índices, né? É a indexação dessas desgraças na nossa vida, tá? Mas, para nós, é a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando com informação, é a mesma coisa. A indexação, gente, ela é a proposição, é a ação de construir índices. Índices cognitivos ou índices magnitivos, né, quando você tem os sistemas de indexação automática e etc, tá? Então, isso aí vocês já estudaram, e a gente, então, vai ver, só lembrar aqui, para vocês se lembrarem do prontuário, tá? Então, toda indexação, gente, ela vai envolver, né, análise,
Estatística também é análise, ela vai envolver o quê? Uma tradução daquilo que você analisou, não significa que é para a linguagem documentária necessariamente, mas no nosso caso é, tá? E ela vai exigir um controle de qualidade. E na área de saúde, gente, isso é fundamental. Fundamental, primeiro, porque você pode dar desinformação, mas não deve dar desinformação em nenhuma área de conhecimento. E na área de saúde, você nem pode e nem deve. Essa é a grande questão. Então, por aí já está a complexidade da indexação nos prontuários de paciente, né? Então, a indexação de prontuário do paciente também envolve análise do prontuário. Para quê? Para a gente identificar o quê? Diagnóstico primário, secundários, né, os procedimentos realizados durante o quê? A passagem, durante a estadia de uma pessoa numa organização de saúde. Tanto se ela tiver sido internada ou não. Por quê? Porque nós temos prontuários, por exemplo, que nos acompanham a vida inteira. Né? Você tem os seus médicos que vocês são acompanhados a vida inteira, né? Nós, mulheres, temos nossos ginecologistas, os homens têm os seus proctologistas, todo mundo pode ter um médico cardiologista, né? Está na moda agora ter um médico, eu digo gordurologista, né? Eu faço brincadeira, né? Então, observe, todos esses profissionais, eles estão ali escrevendo prontuário de paciente, né? Então, a gente pode considerar que um documento, um prontuário de paciente, ele tem uma quantidade enorme de formulários. Então, para que haja o quê? Todo o processo de cuidado do paciente. Então, do ponto de vista da ciência da informação e da biblioteconomia, estou falando desse ponto de vista, nós podemos indexar um prontuário no todo, certo? Do ponto de vista da saúde, a organização, né, a legislação, ela diz que você deve codificar ou indexar a partir dos resumos de alta, certo? Só que você tem toda uma história para trás, então é importante, né, é importante que você faça a indexação de todo um prontuário. E aí vocês se lembram, cada parte do prontuário, toda aquela desgraceira que a gente já falou, né? Então, olha como é diferente. Quando o arquivo comum, você faz todo o que? A tabela de temporalidade, classifica o documento assim, o dossiê. No prontuário, além disso, você tem que fazer por coisas individualizadas. Por quê? Porque você pode ter doença crônica, depois você volta com outra doença, e assim sucessivamente. Então, cada entrada é uma entrada, né? Então, o que está para trás, mas para eu saber o que aconteceu agora, eu preciso de saber o que aconteceu para trás, né? Por exemplo, por que nós tivemos tantas mortes pela Covid no Brasil? Porque o para trás foi dito, não houve uma gestão, né, de responsabilidade de cuidado com as pessoas, né? Então, está vendo aqui, ó, o passado interfere aqui. A mesma coisa é o prontuário, né? Eu tenho problema de tireoide. Para onde eu vou, eu tenho que... Lá no meu prontuário está dito que eu tenho problema de tireoide. Está vendo aqui, ó? Tá? Então, por quê? Porque é linkado. Por isso, gente, aquele conceito, primeiro, né, de que saúde é o bem-estar social e físico emocional de uma pessoa, primeiro, que saúde, ao contrário da doença, não é mais válido. Por quê? Porque tem um novo conceito de saúde, que é o bem-estar físico, social e emocional de uma pessoa. Meu Deus, tá? Quer dizer, vocês acham que eu estou com saúde aqui, falando com vocês? Eu acho que vocês estão com saúde, vocês assistindo. Então, observe, cada um de nós é afetado. Então, tudo isso, gente, está lá no prontuário, tá certo? Então, a gente tem que ver o seguinte, num documento comum, quando você vai fazer a análise do documento, logicamente, você vai fazer a leitura do documento, para identificar o quê? Do que trata o documento. É isso? Como esse assunto é tratado? Em que ano ele foi tratado, né? Todas aquelas perguntas que o Laszlo definiu na comunicação e que McGarry, ele traz naquele livrinho dele,
que eu nem sei mais o nome, tá? Então, assim, vocês observem, então é o que, né? O que ou quem, né? Ó, como, onde, quando e por quê. Pronto. A mesma coisa é no prontuário, a mesmíssima coisa. Então, você vai identificar o diagnóstico primário, o diagnóstico secundário, os procedimentos, né? Todas as ações de cuidados que foram feitas, para você poder fazer uma boa indexação. Por quê? Porque você não pode pensar que a pessoa que tem problema cardio, ele só tem problema cardio. Ele pode ter uma série de outros problemas, né? Então, a gente pode considerar que o documento prontuário, ele é uma ruma de formulários. Então, a gente pode pensar que cada formulário desse, ele pode ser indexado. Agora mesmo a gente escreveu uns artigos e a gente foi indexar somente, a gente escreveu um dia desse que a gente fez indexação somente de quê? Das evoluções. Agora, a gente fez um só de quê? Né, do resumo de alta. Tá? Então, assim sucessivamente. Então, cada elemento desse tem informações que são fundamentais, tá? E aí, quando a gente fala de indexação no prontuário, gente, ela não é diferente do que a indexação de outros documentos. O princípio é o mesmo. Você vai analisar para você identificar os conceitos, não é isso? Depois você vai fazer o quê? Você vai selecionar, não é isso? E você vai, se você vai usar a linguagem documentária ou não, você vai colocar na linguagem, e depois você vai o quê? Codificar. Qual é o nosso código que a gente usa para os documentos comuns, né? Os nossos códigos a gente usa CDD, CDU, né? Library of Congress, né? E assim sucessivamente, classificação por cores, né? Tesauros, e tudo isso a gente usa, né? A mesma coisa no prontuário. Só que no prontuário a gente vai usar a CID 10, que agora já está na CID 11, está quase traduzida para o português, né? Mas ainda estão usando a CID 10. Tem países que utilizam a CID 9. CID é classificação internacional, é um nome enorme. Classificação internacional, estatística das doenças, morbidade, tá. A gente resume e diz assim, CID 10, classificação internacional das doenças, tá certo? Beleza? Queria saber como a justiça faz para ter acesso ao prontuário. Vou já lhe dizer, já. Então, a justiça, para ter acesso ao prontuário, é muito simples. Se você for a sua organização de saúde e eles não eles colocarem para você que você não tem acesso ao prontuário, você vai lá no Ministério Público e já vem uma ordem judicial. Segundo, com relação, por exemplo, a mortes de pessoas que têm mais de uma família, né? Então, a justiça pode também pedir, né? A justiça, ela faz um monte de coisa, viu, gente? Agora, ela não pode chegar e pedir só por ela, né? Ela tem que pedir porque alguém está pedindo para ela pedir, né? Ou ela tem que pedir porque está envolvido um processo, né? Que exige a presença de um prontuário. Diga, Hilda. Hilda? Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria saber como é que se faz a indexação desses prontuários, porque é um histórico, né, que passa por algumas mãos. Na anamnese, por uma pessoa, aí vai no médico, ele coloca outro assunto nesse prontuário. Como é que acontece, Virgínia? A gente vai já chegar lá. Tá só na introdução aqui, viu? Tá certo? Muito obrigada. Tá. Próxima, pode passar o próximo, professora Cleide. E aí, né, a gente tem que pensar que a indexação e codificação de prontuários, elas têm coisas que são iguais ao nosso, só que é com outro olhar, né, com maior cuidado. Então, a codificação, a indexação é a possibilidade de construção de índices, a codificação é o quê? É a atribuição de códigos. Código não é você que inventa. Então, se você olhar o conceito da Organização Mundial da Saúde, de codificação para prontuários, você vai ver que a codificação de prontuários, ela é o quê? Ela é a atribuição de uma categoria numérica ou alfanumérica a cada uma das diferentes entidades nosológicas, né? Ou seja, do que é estabelecido em termos de, vamos dizer, taxonomia da saúde para as doenças, né? E procedimentos diagnósticos e terapêuticos da prática médica,
segundo critérios previamente estabelecidos pela classificação. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer codificação de prontuários, a gente tem que pensar nessa coisa que tem aí chamada conjunto mínimo básico de dados, CMBD, que eu peguei essa definição, que eu achei mais bem estruturada, o conjunto de dados relativos aos episódios de hospitalização, procedimento de cirurgia, ambulatório e outros procedimentos ambulatoriais, obtidos a partir da informação contida no prontuário do paciente, ou na história clínica, entendeu? Então, observe, é todo um cuidadozinho que a gente precisa de ter. E aí, a gente tem a CID-10, vamos lá. Pronto, né? Então, a CID-10, né, gente, é como se fosse a CDD e a CDU, tá certo? Então, a CID-10, ela é a classificação, como eu falei, vou só dizer resumido, internacional, né, das doenças, né? A CID-10, ela é constituída pelo volume 1, volume 2 e volume 3, tá certo? O volume 1 é o que eles chamam de lista tabular das doenças. É como se fosse o nosso índice, tá certo? No sistema CDD e CDU, eu acho que tem tudo isso ainda, né? Faz tempo que eu não dou aula disso, mas eu acredito que não mudou nada disso, tá? E aí, dentro disso aí, a gente vai encontrar as categorias, né? A gente vai encontrar as subcategorias, o capítulo, os agrupamentos, tudo isso a gente vai encontrar na CID-10, tá certo? E aí a gente tem, por exemplo, a categoria, ela é constituída por 3 caracteres, 1 letra e 2 algarismos. Como se a gente tivesse, vamos fazer uma comparação, como se a gente estivesse utilizando a CDU, né? A CDU não usa códigos e letras e códigos, ou letras e números, a mesma coisa é a CID-10. Então, se você tem, por exemplo, o que é um capítulo? É aquela área básica, certo? O que é um agrupamento? Então, é o conjunto de quê? Né? O conjunto de categorias. O que é uma categoria? Né? É o conjunto que corresponde a um código, por exemplo, D50. Uma subcategoria, uma subdivisão. Então, por exemplo, você tem o quê? Você tem a classe 100 ou classe 10, né? Para dizer que é filosofia, não é isso? Aí que aquela subdivide, filosofia antiga, moderna, não sei o quê, tá. Então, tudo isso vai sendo subdividido, parecidíssimo com a classificação chamada CID-10. Pode passar, professor. Oi? Pronto. E aí, a gente tem, por exemplo, que no volume 1 da CID, né? Pode passar aí, professora, por favor. No volume 1 da CID, a gente tem todos esses elementos assim, que a gente chama de lista tabular, como se fosse o nosso índice, viu, gente? Tá certo? Essa lista tabular das doenças, ou classificação propriamente dita, ela é formada por 21 capítulos, né? Lista de 3 caracteres, certo? O núcleo da classificação e a lista de 4 caracteres. E a lista tabular maior, tá? Então, só dando um exemplozinho para vocês observarem, né? Como cada um desses elementos está bem estruturado para a gente não cometer enganos na hora que a gente está fazendo exatamente, né, a classificação, a indexação de uma maneira geral, tá? Ok? E aí a gente tem as definições e a gente tem o regulamento da nomenclatura, porque tudo isso vai mudando, tá? Pode passar, professor Cleide. Pronto. O volume 2, do que é que o volume 2 se refere? Ele vai trazer o quê? A apresentação, as orientações, os guias, regras para o usuário da CID-10. Vocês podem ter acesso à CID-10 na internet, viu, gente, tá? Então, ela tem a introdução, definição da classificação, como usar a CID-10, regras, né, de disposição, né, das classificações, e o histórico e desenvolvimento da CID. E o volume 3 é um índice alfabético, né? Aquele outro é das tabelas, né, tabular, e aqui é o alfabético, tá? A seção 1 é um índice de
o índice alfabético das doenças, né? A seção 2, né? Ela traz o índice alfabético das causas, e a seção 3, a tabela das doenças e os compostos químicos. Por quê? Porque na farmacologia também está dentro lá, tá? Então, observe, gente, a CID-10, ela é bem completa. E aí eu peguei aqui esse textinho, né? Pode passar, Cleide, por favor. Pronto. Quando você está, é a mesma coisa quando você está fazendo indexação de um documento, né? Você tem o quê? Você tem um assunto principal do documento, não é isso? E você tem os assuntos secundários, não é isso? É a mesma coisa no prontuário do paciente, né? Você tem o diagnóstico principal e os diagnósticos secundários, tá? O diagnóstico principal é aquele que você, né, apresenta todo um processo de circulação, né, da patologia, da descrição, tudo que é feito, que está relacionado com aquela enfermidade. E os diagnósticos secundários são o quê? São aqueles mais particularizinhos que vão tendo circunstância. Por exemplo, dá um exemplo simples aqui. Uma pessoa entrou no hospital com um diagnóstico principal, por exemplo, de hérnia de disco, tá certo? Mas ele tem um diagnóstico secundário, por exemplo, que é o quê? A pessoa não caminha, não faz ginástica, não faz nada. Ou então, o contrário, ele pega peso, ele não sei o quê, tá. Então, quer dizer, outra coisa, ele pode também ter o quê? Falta de cálcio no corpo. Então, todos esses elementos vão estar aqui para dar, né, que eles estão como se fosse um pedacinho, né? A gente pode até dizer que você tem uma mandala e os arredores da mandala são os diagnósticos secundários. Pode passar, Cleide, por favor. Né? Pronto. E aí, a gente deu esse exemplo aí, né? Dá para aumentar? Gente, por que eu fiz isso tão pequeno? Eu acho que bem embaixo dá para aumentar, viu, Cleide? Bom, pronto. Então, a gente tem, por exemplo, no capítulo 3, a gente tem essa coisa chamada doenças do sangue, tá certo? Então, as doenças do sangue, elas vão da classe D50 até D, eu não sei por qual, eu acho que é D89, eu acho que é D89. Aí vocês têm um agrupamento, por exemplo, aneurisma, nutricionais, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Aí você vai da D50 até a D53, tá? Aí você tem a categoria aneurisma por deficiência de ferro. Então você tem a classe D50. E a subclasse você tem aneurisma hemorrágica crônica. Então você tem D50, que é a categoria, né? E 0 aqui é a subcategoria, tá? Então, observe, o princípio, gente, é a coisa mais interessante do mundo, e é isso que a gente tem que se ater, nós, na nossa área. O princípio é o mesmo princípio da classificação, é o mesmo princípio que a gente estrutura, tá certo? Agora, é porque a gente tem medo, porque a gente nunca ouviu falar disso, então é como se nem... E o pessoal da saúde não sabe que a gente faz isso, né? Então, observe como a gente precisa de ter, primeiro, domínio, para na hora que você chegar no hospital, você abrir sua boca e falar com segurança, né? Tá certo? Tem outro exemplo aí, Cleide, vamos passar esse outro exemplo, por favor? Pronto. Esse exemplo, gente, a gente publicou um artigo naquela revista da UEL, Informação, que foi escrito por mim, pela Camila Regina, que foi minha orientanda do mestrado, e pela professora Mayra também, tá? Que é a codificação de prontuários. Então, vocês observem aqui, a gente tem, diagnóstico principal, diagnóstico secundário e procedimentos. A gente não disse que a gente tem que fazer isso? Qual é o diagnóstico principal da CID-10? M32, né? Está dentro de quê? Dessas doenças que antes elas eram conhecidas como doenças raras. Então, você tem, por exemplo, qual é o termo? Lúpus eritematoso, né, sistêmico, que chama LES, né, a abreviatura é LES. Então, a gente está no diagnóstico secundário, o código da CID-10 é o N16. Está dentro de quê? Da insuficiência renal crônica.
I15 está dentro de quê? Da hipertensão secundária. Vocês estão vendo aqui, ó? Tudo isso aqui está dentro do diagnóstico secundário, que vem afetar o lúpus eritematoso. É 039, tá? Então, a gente tem o quê? Hipoplimédis, né? E não específico, tá? Aí você tem o G042, né? Ai, gente, como é o nome disso? Meningenical site, né? Alta. G042, né? Meningenical alta, bacteriana, não classificada em outra parte. Quer dizer, tudo isso aparece lá. Qual é a codificação dos procedimentos? A minha indexação é o quê? Intubação osteotraqueal. Qual é a minha codificação? CBH1, certo? E assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem outro exemplo, professora Cleide, pode passar, por favor. A gente tem outro exemplo, onde a gente vai mostrar, de novo, a gente já vai falar agora de quê? Do código principal. Qual é o termo principal? Insuficiência renal crônica. Onde é que ela está? Ela está lá no N18, lembra? Qual é o diagnóstico secundário dela? J90, derrame pleural à direita. J15.9, pneumonia. E N079, nefropatia familiar de causa desconhecida. Quais são os procedimentos? 5-AID, hemodiálise. Entendeu? Tá? Então, gente, no geral, pronto, pode passar. Então, assim, no geral, isso que eu queria trazer para vocês, né? E a gente pode pensar, né? Que o que a gente pode refletir de tudo isso? Por favor, passa aí, professora Cleide. Primeiramente, né? Primeiramente, é que a gente precisa, nós, na nossa área, a gente precisa, primeiro, quando a gente vai falar indexação e codificação de prontuários, a gente tem que pensar que ela vai contribuir para o quê? Para rastrear e provar, né? Ela vai rastrear e vai servir de prova para todos os episódios da ação de cuidado do paciente, né? Ela vai ter essa possibilidade. Ela vem evidenciar a assistência da equipe multiprofissional da saúde envolvida, né, na assistência do pessoal, do enfermo, não é isso? Ela espelha os vários tipos ou natureza de informação gerenciais, tecnológicas, sociais, econômicas, tudo isso vocês observaram que tem lá. Ela evidencia a continuidade do tratamento, né, do que foi feito, não é isso? Para essa pessoa. Ela evidencia a prevenção de incidentes e eventos, o que a gente chama de sentinela, né? Ela é uma fonte de informação para o ensino, a pesquisa, a inovação, a gestão da informação para a saúde, etc. Ela é a base para a gestão da saúde em organização de saúde, e ela vem melhorar a qualidade no acesso, a recuperação e uso da informação para a saúde, e é claro que ela vem contribuir para a memória nas organizações de saúde. Então, gente, era isso que eu trouxe para vocês aí, né, no meu trabalho da madrugada, e eu vou só estruturar melhor, viu, professora Cleide, para lhe mandar, né, bem direitinho o PowerPoint, tá? Então, estou aqui, né, já na Hilda, né, que me fez a pergunta, né, Hilda, você viu aí, então, como é que a gente trabalha com, realmente, a indexação e a codificação de prontuários, tá? Normalmente, em hospitais, tem equipes, normalmente, como eles não conhecem a nossa competência para trabalhar com eles, né? Normalmente, quem faz a codificação, muitas vezes, o próprio médico, coitado, tem que correr para fazer a codificação, né? Porque essa codificação, nos hospitais, ela é feita no resumo de alta, viu, gente, tá? Agora, nós que estamos trabalhando com isso, é preciso que a gente observe como é necessário fazer a codificação em todo o prontuário, porque você pode ter 500 doenças, ou então você pode ter a mesma doença, mas o tratamento evoluiu, então você tem outros medicamentos, né, outros, como é que a gente fala isso, outros protocolos e etc, tá? Então, assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia,
né? Com relação à Covid, eles tiveram que criar uma nova categoria dentro da CID. Por quê? Porque aquelas outras categorias eram virose, Covid é outra coisa. Então, eles criaram todo um sistema, inclusive tem um protocolo, eu até tenho ele, porque no dia que eu fiz uma palestra, um dia desse, eu fui procurar, e eu estou até fechando esse trabalho para publicar, tá? Bom, então é isso, né? Muito obrigada pelo convite, né? Então, se quiserem perguntar alguma coisa, se eu puder responder e souber. Façam suas perguntas aí. Virgínia, por quanto tempo fica esse prontuário disponível? Ele é descartado depois de um tempo? Eu não sei se eu acho que eu não mandei aí. O prontuário em papel, ele tem que ser guardado 20 anos da última visita do paciente. Então, vamos dizer que Cleide entrou no hospital há 19 anos, 362 dias ela teve no hospital. E hoje, eu estou falando que tem muito acidente agora em Juazeiro, que eu estou acompanhando, né? Então, hoje, a professora Cleide foi varrer a calçada dela, um doidinho chegou e deu uma batida na professora Cleide e ela teve uma fratura na perna. Então, se a professora Cleide já passou naquele hospital há 19 anos, 362 dias, ela correr para o hospital, não achar prontuário, eles respondem processo por isso. Tá? Porque tem que falar, né? Tem. Agora, ele não precisa de ficar, vamos dizer assim, no corrente, né? Mas ele fica no intermediário, tá? Depois de 20 anos, o Conselho Federal diz que você pode eliminar os prontuários, mas tem muitos hospitais que trabalham com doenças raras, eles não eliminam. Por quê? Porque doença rara é doença rara, né? E, por exemplo, o prontuário de Covid só deu na causa, né? Que é a memória do século, né? Então, provavelmente não deverá ser eliminado, né? Tá? O prontuário digitalizado, o prontuário eletrônico, ele é permanente, tá? E muda também, viu, Cleide? Porque, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em vez de 20 anos, é 14. Então, não houve essa... Não há uma compatibilidade, né? Não há, né? A Ivna está perguntando se tem alguma especialização, uma coisa mais específica, que aprofunde mais sobre o estudo de prontuários eletrônicos. Tem muitas especializações. Mas não na nossa área, né? Na nossa área, nós estamos criando, viu, Cleide? Eu estou falando para você, ainda não fechamos, mas a gente está criando um curso aqui para gestão de documentação sanitária. Viu? Tá? E eu fiz o curso, viu, gente? Eu fiz o curso na Associação de Documentação de Prontuários na Espanha, inclusive eu fui aluna do professor Arthur, que veio dar palestra aqui no Ciforgetes, né? Eu fiz o curso dele de codificação de prontuários, tá? Hilda, diga, Hilda. A Lourdes, daí... Como é que prioriza a segurança desses dados, Virgínia? Bom, existe todo um processo de segurança. No prontuário digitalizado, existe toda uma legislação, viu, Hilda? Toda uma legislação que ela é totalmente trabalhada com relação à segurança da informação, certo? Certificação, tudo isso existe. No prontuário analógico, você tem que seguir a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, né? Que é a privacidade, né? Então, essa é a segurança, você tem que ter essa... Para você ter uma ideia, um dia desse apareceu uma reportagem que como é o nome? As prestadoras de saúde, no caso, né, essas que a gente paga, né, elas estavam colocando pessoas dentro das instituições, olha para a prepotência, né, para começar a olhar, vamos dizer, a ficha funcional, a FD, né, de cada servidor, para saber que doença tinha, e foi pega, né, foi assim uma coisa absurda, e dentro dos hospitais também tem, né, eles querem colocar pessoas para olhar que doenças, quem são as pessoas que estão sendo internadas, que tipo de doença, realmente é toda uma coisa que no Brasil é cheia dessas novidades, né? Não, eu digo no Brasil porque, por exemplo, quando eu morei na França, eu tinha uma carteirinha, que foi aquela carteirinha que pensaram em colocar aqui o cartão saúde, né? E eu tinha ela no plástico, e uma vez eu viajei, eu tive uma crise de asma, e eu tive que descer, eu ia não sei para onde, eu tive que descer
em Milão, né? Eu tive que descer, porque eu não podia viajar. E eu disse, mas eu estou bem. Gente, eu era tão ingênua. Dentro, no meu cartãozinho Vitel, tinha todas as informações da minha vida, eu não sabia. Eu achava que aquele cartãozinho Vitel era igual uns cartões de médico, que não serve de nada. Tu tá entendendo? Tinha todos os meus exames, eu não sabia, Cleide. Tinha todos os medicamentos que eu tomava para asma e para tireoide, e eu sem saber. Entendeu? Mas o certo, né? Que exatamente vai ao encontro da pergunta aqui da Lourdes, né? Uhum. Ela pergunta se esses prontuários eles são compartilhados entre hospitais, entre instituições, né? Não, eles são compartilhados. Seria um compartilhamento, né? Você ter uma carteira com um código, com um chip, com um código QR Code, sei lá, alguma coisa assim, que desse todo o histórico, o resumo, né? Pelo menos desse histórico. Mas ele só é compartilhado, professora Cleide, no ato do atendimento, viu? Por exemplo, vamos dizer que eu faça um tratamento aqui no Hospital das Clínicas, certo? E aí eu fui de novo para Juazeiro, né? Porque eu adoro essa terra, viu, gente? Estou doida para passar essa pandemia para eu ir aí, porque eu adoro essa coisa de piqui, né? Eu adoro arroz de piqui, tudo isso, né? E aí, vamos dizer que eu fui aí para Juazeiro, comi um piqui, o piqui me deu uma infecção intestinal, mas a infecção intestinal foi causada por outra coisa, não foi pelo piqui. Então, se a gente tivesse prontuário eletrônico no Brasil, a pessoa ia lá, clicava, e aparecer meu nome, todas as minhas enfermidades, aí ele ia saber o que causou aquilo ali. Entenderam? A gente não tem isso no Brasil. Então, você, muitas vezes, tem que carregar seu prontuário. A minha irmã tem uma doença rara, e ela viaja para São Paulo, né? Via e mexe, ela diz, olha, mano, eu estou precisando de tal documento, tu pode pegar em tal hospital? Vou lá para pegar, para mandar. Tu tá entendendo? Quando não deveria ser. Porque quando eu fiz um estágio no Hospital das Clínicas de Barcelona, foi muito maravilhoso. Eu lembro demais que uma pessoa, ele tinha uma doença crônica, e ele veio de um país da África do Norte, ele migrou. E a primeira vez que ele foi no hospital, eles pediram para aquele hospital, porque lá não era digitalizado, ou não era digital, e eles mandaram todo digitalizado em PDF, e eles colocaram aqui do lado. E quando eu fazia pós-doutorado no Canadá, que eu fiz um estágio também dentro do Hospital de Laval, a pessoa quebrou a perna lá na Colômbia Britânica, gente, é o outro lado do Canadá. E eles, imediatamente, eles entraram, foi a primeira vez que eu vi um prontuário eletrônico realmente funcionando, foi uma coisa maravilhosa, né? Aí eles foram observar o que é que a pessoa tinha, e ele tinha uma deficiência de cálcio, era uma pessoa que ele tinha uma anemia, né? Então ele quebrava muito fácil, e ele não, quer dizer, esses prontuários, eles eram observados, e a outra foi uma grávida, que ela também estava na Colômbia Britânica, por lá, para aquelas bandas, né? E ela dizia, meu neném morreu, eu não sinto meu neném. E aí veio, né, a ambulância com a enfermeira, e a enfermeira passava na barriga dela, e a médica lá em Laval, gente, não sei quanto, não é nem, é como se fosse de Manaus para Porto Alegre. Então, ela passava na barriga dela, e a médica daqui dizia, não, seu bebê está ótimo, olha aqui, seu bebê está respirando, fique tranquila. Então, observe que riqueza é o prontuário eletrônico. Agora, ele precisa de ter uma certificação digital, né, para que realmente não fique passando, né? Para você ter uma ideia, Cleide, um dia desse, uma pessoa mandou para mim aqui no meu celular. A pessoa morreu de Covid, e a pessoa da família foi lá, fez uma foto e mandou para mim. Eu digo, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tem acesso a isso? Né? Quer dizer, e é um perigo, né? Tanto que a Unimed, ela manda, mas ela manda no SM, né? Ela não manda no celular comum. Diga lá. Aqui, a Lourdes está, de novo, perguntando a respeito fazendo um comentário, né, que pode ser um problema, e com algum problema na internet, algum bug, alguma coisa assim, essas informações podem ser apagadas. Não. Não? Não. No prontuário... Não, é o seguinte, o prontuário do paciente, gente, ele é um documento que ele tem uma certificação digital, não é só de assinatura, tá? Ele realmente tem todo o cuidado de preservação digital, é o único documento que tem tudo isso, tá? Agora, tem hospital que não tem, que acha que vai atender e fazer todas as coisas e vai deixar. Aí sim, é um perigo, viu, Lud? É muito perigoso.
né? Por quê? Porque a preservação digital, ela segue um monte de protocolos, né? Eu até faço parte do grupo da Cariniana, aqui no Brasil é a Cariniana, né, do IBICT, que é responsável, né? Então, assim, tem que seguir todo um protocolo. Não adianta, você pode criar, por exemplo, caixa, eu digo que é caixa forte, né? Caixa cofre, né? Você tem a caixa cofre, tá tudo lá, mas se você não tiver realmente com certificação, deu uma tempestade, deu qualquer coisa, você perde tudo, entendeu? Você pode perder. E tem doenças que elas são, por exemplo, a doença da minha irmã, o nome da doença da minha irmã chama POEMS, é uma doença raríssima, que, aliás, eu odeio esse nome, POEMS, para uma doença tão perigosa, né? Então, assim, eles têm que ter muito cuidado, tá? Então, é bem, realmente. Aqui no Juazeiro, um candidato a vereador tinha como projeto trabalhar isso, de prontuários eletrônicos para recuperação mais rápida de informação sobre o paciente. Achei incrível, mas, infelizmente, é verdade, viu, Ivna? Não é fácil implementar prontuário eletrônico, porque é muito cuidado, muito, né? Se tem uma legislação também, né, bem rigorosa. Muito. Como você falou nisso. Porque uma vez fui no dentista, depois de um book, porque eles não têm conhecimento, viu, Lourdes? Realmente, eles ficam encantados com o meio eletrônico, mas eles não se dão conta. Porque pensa que é só colocar na internet, né? É só colocar, mas tem todo um cuidado de certificação. Tudo. Certificação é fundamental. Totalmente. Tá? E o cuidado nosso de indexação, porque se você colocar uma indexação errada, né, vamos dizer que o cara tem aneurisma de aorta ascendente, você diz aneurisma de aorta descendente, eu nem sei se tem essa doença, mas eu estou inventando aqui, né? E aí, então, é muito perigoso, né? Lá na Espanha, gente, eles são muito rígidos, assim, em termos de prontuários eletrônicos, eles funcionam. Outra vez eu estava lá em Múrcia, eu acho que a Cleide lembra, a gente foi apresentar um trabalho em Múrcia, e eu visitei, porque ela não visita os hospitais comigo, não, ela vai logo para a biblioteca, viu, gente? E mas aí foi da IFCO, né? Esse da Múrcia não fui. Eu fui para de Porto. Tá. Então, assim, eu fui logo lá no grande hospital universitário, e foi super interessante, né? Porque eles têm, e tem uma outra coisa, normalmente, lá na Espanha, por exemplo, existem os médicos que eles não atendem paciente, eles são médicos documentalistas, né? Mas existem bibliotecários que trabalham junto com eles, então isso é uma coisa muito bacana. Legal. Agora, é preciso a gente ser qualificado, né? Não adianta a gente ir para tentar trabalhar, eu tenho conversado muito aqui no HU, e eles já abriram concurso para bibliotecários, né? E agora talvez abram para arquivistas, né? Então, assim, porque eles estão sentindo necessidade, né? Não é... Aqui em Buenos Aires, eles têm uma área só de documentação, dentro do Hospital Italiano de Buenos Aires. Tem bibliotecários, arquivistas, o pessoal de letras, é necessário que tenha essas pessoas da terminologia, né? Linguística, não é da literatura necessariamente, mas da linguística. Então, da linguística. E a linguística é muito importante para isso. Demais, né? Não dá para você pensar em prontuário sem você entender linguística, né? Ou terminologia, né? Tá? Então, assim, a Espanha é muito forte na área de tecnologia, viu, gente? Muito forte, ela tem uma contribuição enorme. É isso. Vocês têm mais alguma pergunta? A privacidade hospitalar só é de paciente, médico, outros profissionais do posto hospitalar. A equipe multiprofissional de saúde em um hospital, ela pode ler, aliás, ela pode não, ela deve ler todo o prontuário. Agora, ela só escreve na parte que diga respeito a ela, tá certo? Nas outras partes, ela não escreve. Ela olha, mas não escreve. Né? Quando um prontuário é eletrônico, gente, a coisa mais interessante é que ele já vem todo taxado, tá? No papel, não. Mas você vê onde tem lá médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, tem lá quem foi que assinou. Tá? Cada um faz as suas anotações e assina, né? E isso é principalmente nas evoluções. Só quem escreve no relatório de alta, no grande relatório de alta, para sair do hospital é o médico. Porém, o enfermeiro escreve para dar subsídio a ele. Né?
tá? Então, assim, a gente está com um artigo aí para ser publicado é o Profissional da Informação, onde a gente está trabalhando exatamente com esses documentos, né? Uhum. Que é o relatório de alta, tá? Cadê? Professora Virginia, depois você pode compartilhar sobre o curso que falou mais cedo. O curso que a gente está organizando. O curso do professor que deu palestra no... Pronto, eu passo para vocês. Eu passo para vocês. Ou é o curso de... Não é de graça, viu, gente? É pago, muito caro, por sinal, tá? Mas, eu acho que é o curso de especialização que ela quer saber. O que a gente está organizando, a gente ainda está organizando, viu? Na hora que a gente fechar, a gente vai fazer uma grande divulgação, porque no Brasil a gente precisa... Eu acredito que demore mais ou menos o que ainda, no mínimo uns 6 meses, né? Porque você faz, manda para... para ser aprovado, então assim... para ser aprovado e tudo. Verdade, né? É verdade, né? Tá certo? Ok, tem mais Aí assim que ela divulgar, eu tiver acesso, eu divulgo. A gente vai realmente divulgar, tá? Mas vocês podem assistir também as palestras em Foged, gente, porque teve uma mesa só para prontuário. Ficou gravado? Ficou lá. Página? Bota a página aqui para... Plurisaberes. Peraí, que eu nunca sei. Mas eu acho que é Plurisaberes. Vocês entram, que vocês vão lá vocês vão achar. Certo. Aí o curso de especialização vai ser gratuito ou é pago? Não, a gente quer fazer gratuito, viu, Cleide? A gente quer fazer gratuito, né? Mas não depende só de nós, né? Mas se... porque agora está em política, né? De que é possível cobrar, mas aí a gente chegou um tempo que era um entendimento de que, como universidade pública, a gente não poderia cobrar, deveria ser tudo gratuito. Uhum. E agora está um entendimento, a partir de uma nota do MEC e tal, não é para cobrar, como se fosse assim, uma obrigação. Aí tem alguns docentes que entendem que precisa ser cobrado, enfim. É difícil, porque eu acho que você pode ir trabalhando com redução de carga horária de uma área para outra, para poder, né? Mas não é fácil, viu, Cleide? Porque assim, por exemplo, a gente não pode dar um curso desse sem ter também médicos participando. Por quê? Porque se a gente tem que ter cadeiras de introdução à saúde, né? Uhum. Então, tem que ser médico ou enfermeiro, e normalmente eles não trabalham de graça, mas a gente está negociando, viu? É mesmo, é diferente da gente. Viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se eu esclareci alguma coisa, ou se eu compreendo. Mas é isso. E eu digo que é muito bom a gente complicar. Quando a gente complica, as pessoas começam a querer saber e vão estudar, né? Como o Chacriano disse, né? Eu não vim para esclarecer, né? Eu vim para confundir. Exatamente, não. Porque aí você vai começar a se interessar e começa a ir pesquisar, né? Eu acho que é muito legal. O mestrado de vocês é profissional, né? É profissional. Agora vocês vão entrar com acadêmico? Virgínia, não sei, eu acredito que não. A gente tem interesse de primeiro consolidar esse, né? Verificar agora a avaliação, né? Eu acho que para ter uma avaliação melhor, a gente teria que ter tido uma comissão para avaliar os relatórios, né? Das avaliações passadas e focar nos pontos principais, né? Não houve isso. Ainda. Aí eu não sei se a gente vai conseguir aumentar a nota, eu acredito que não, né? Se aumentar vai ser uma surpresa para mim. Uhum. Mas, enfim, a partir do momento que a gente tiver essa avaliação e tudo, e que for uma coisa melhor, o que a gente queria era um doutorado, e não ficar legal. Acadêmico, sabe? Uhum. E já tem também, né? Eu já tenho aí muito pertinho, quer dizer, era uma contribuição maior, né? Eu acho que a gente se completa quando você quer fazer um acadêmico, tem a UFC, que é próximo. Quer fazer um profissional, né, mais ligado à área profissional, vai para a UFCA, que é verdade. Pois é. Se não tem alguma pergunta ainda, minha gente?
Estão tudo com vergonha de perguntar. Ana, eles estão até perguntando hoje. Pois é isso, viu, gente? Acho que eles estão com peninha de mim, que eles nunca viram tão mole. Mas, então, Virginia, eu vou parar aqui a gravação. Quero agradecer você, agradecer pela sua disponibilidade mais uma vez, né?